E agora nós vamos para algumas questõezinhas sobre psicose. Juliano, de 30 anos de idade, analista de sistemas, foi levado ao hospital pela mãe, que relatou que havia 2 dias o filho tinha deixado de comer, tomar banho e sair de casa. No atendimento, Juliano fez o seguinte relato: parei de comer porque eles deram um jeito de colocar veneno de rato na minha comida. Eles querem se livrar de mim porque tenho acesso a informações confidenciais. Amanhã tem uma reunião para resolver esse impasse. Teremos festa, é aniversário da minha mãe. Após as observações do filho, a mãe fez o seguinte relato: Juliano sempre foi um filho tranquilo e trabalhador. Nunca me deu trabalho nenhum. É a primeira vez que fica esquisito. É a primeira vez que fica esquisito. Ainda de acordo com a mãe, Juliano não utiliza substâncias ilícitas, medicamento contínuo, nem apresenta qualquer tipo de condição médica geral. Então já excluiu aí que uso de substâncias, algum problema médico, né? E excluiu de que ele realmente tem alguma coisa previamente. Ele nunca usou medicação contínua. A partir da avaliação inicial, os profissionais envolvidos no atendimento de Juliano optaram por iniciar a intervenção medicamentosa prescrita por um psiquiatra e encaminhar Juliano para a internação, a fim de conter o quadro e realizar acompanhamento psicológico individual. A família também recebeu orientações. Após 5 dias de tratamento, Juliano recebeu alta porque apresentou melhora do quadro e remissão dos sintomas. O paciente recebeu indicação para realizar acompanhamento psiquiátrico e psicológico externo. Considerando o caso clínico precedente, o Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, DSM-5, e a Classificação Internacional das Doenças, CID-10, o diagnóstico de Juliano seria... Então vamos lá. Primeiro, besteira, mas interessante você saber. DSM-5 aqui está escrito errado. Muita gente aí erra, porque até o DSM-4-TR era para escrever com algarismos romanos. Mas a partir do DSM-5 é para escrever com algarismo arábico mesmo, certo? Me enrolei para falar isso, certo? Então, é para escrever como se fosse aqui, ao invés do 9, o 5 aqui, certo? Isso é a besteira da besteira e eu ainda me enrolei para falar, não devia ter falado. Vida que segue. Vamos lá. Primeiro, vamos analisar psicopatologicamente o caso. Juliano tem 30 anos, ou seja, já está na idade um pouquinho mais avançada. Um dos principais diagnósticos diferenciais de psicose é o transtorno bipolar, que pode sim surgir aos 30 anos ou até mais velho, mas não seria o clássico, tá certo? Ele tinha deixado de comer, tomar banho e sair de casa. O nome desse sintoma psicopatológico na psicopatologia descritiva é o apragmatismo, a falta de o que seria a falta do pragmatismo, a falta de conseguir fazer coisas que são básicas e essenciais para a vida da pessoa. De repente ele parou de comer, tomar banho, sair de casa, é uma forma de apragmatismo. No caso é muito nítido que esse apragmatismo advém de uma crença que não há nenhum indício de que ela seja verdadeira e de que ele mantém com convicção. Um delírio. Parei de comer porque deram um jeito de colocar veneno de rato na minha comida e eles querem se livrar de mim porque têm acesso a informações confidenciais. É um delírio tanto de perseguição, certo? Quanto, de certa forma, de autorreferência. Todo delírio de perseguição, de certa forma, é de autorreferência, é sobre a pessoa. E de certa grandeza, né? Por que, que ele tem acesso a informações confidenciais? Amanhã tem uma reunião para resolver esse passe. Teremos festa e aniversário da minha mãe. Amanhã tem uma reunião para resolver esse impasse. Teremos festa, é aniversário da minha mãe. São duas ideias que não se conectam. O discurso está desorganizado, porque não há uma conexão perfeita entre as ideias. Há um afrouxamento de associação. Delírio, afrouxamento de associação, apragmatismo. Nós estamos diante de um quadro psicótico, não tenha dúvidas, certo? E aí, um quadro psicótico que não tem uso de substância, não tem condição médica geral, é a primeira vez. Estamos diante do primeiro episódio psicótico, na verdade. Estamos diante de uma psicose primária, um primeiro episódio psicótico. Mas não é isso que ele quer. Não tem primeiro episódio psicótico nas alternativas. E aí nós temos que olhar principalmente para a duração. E esse quadro durou quanto tempo? Veja só, 5 dias. Após 5 dias de tratamento, Juliano recebeu alta porque apresentou melhora do quadro e remissão de sintomas, certo? A questão ela falha. Ela falha em deixar mais claro se Juliano nunca mais apresentou esse quadro. Se Juliano não teve déficits, não teve perdas cognitivas, perdas afetivas, o que realmente vai deixar o diagnóstico é
como foi a evolução do caso, certo? Mas, se ele não deu nenhuma informação, não brigue com a questão. A gente vai considerar que ele nunca mais teve nada. Ele foi tratado, só durou 5 dias e ele nunca mais teve nada. Ah, Pedro, mas teve o tratamento. Se a gente deixar de dar o tratamento, que muito provavelmente foi um antipsicótico, e ele voltar a apresentar o quadro, sim, o diagnóstico muda. O diagnóstico pode... Qual o principal transtorno psicótico que existe? É a esquizofrenia. Mas neste quadro aqui, a gente não tem o suficiente para dizer que Juliano é esquizofrênico. Não tem. Está faltando as perdas mantidas, está faltando a evolução do quadro, não pode ser, está faltando outros surtos, não pode ser um quadro que dure apenas 5 dias. Então, nesse momento, é uma psicose breve. O diagnóstico é transtorno psicótico breve. Ah, mas melhorou com o tratamento. Tudo bem, mas melhorou totalmente, não voltou a ter. É uma psicose breve. Se fosse uma esquizofrenia, parando as medicações, ele teria outros episódios. Se fosse um transtorno bipolar, ou até mesmo com o uso de medicações. Muitas vezes, mesmo com o uso de medicação, pode vir a ter outros episódios. Se fosse um transtorno bipolar, teria que estar mais claro que é um episódio maníaco, teria que estar mais claro que é um episódio maníaco ou episódios depressivos recorrentes junto com algum episódio de mania. Não é um transtorno de personalidade. Pelo contrário, veja só, isso é muito interessante. No ambulatório do hospital onde eu trabalhava, muitas vezes os alunos de graduação do 8º período, quando viam um quadro psicótico, pensavam logo, é um transtorno de personalidade. Por quê? Porque toda a personalidade da pessoa está afetada. Não. Toda a personalidade da pessoa estar afetada é um grande sinal, indício, de que é um transtorno psicótico, certo? O transtorno de personalidade ele não é apenas transversal, ele é longitudinal. Não é que toda a personalidade da pessoa está afetada e só. No transtorno de personalidade, toda a personalidade da pessoa está afetada, mas isso sempre foi assim de certa maneira. A ideia do transtorno de personalidade na nossa prática clínica muitas vezes vem e dizer assim: não, não, doutor, fulano sempre foi assim, só que agora ele está pior. Isso é um transtorno de personalidade. Uma agudização de características da personalidade. Juliano nunca me deu trabalho nenhum, é a primeira vez que fica esquisito. Não pode ser transtorno de personalidade. Nem esquizotípico, que seria o transtorno de personalidade realmente mais bizarros, com ideias mais diferentes, nem borderline, que seria o transtorno de personalidade com mais impulsividade, instabilidade afetiva, instabilidade de identidade. Certo? Questão 10. Um paciente do sexo masculino de 19 anos, previamente ígido, iniciou há mais de 6 meses quadros de alucinações auditivas, delírios persecutórios, isolamento social, discurso desorganizado, tendo grandes prejuízos sociais e acadêmicos numa tentativa de autoextermínio. Segundo as características descritas com o diagnóstico do paciente, então isso daqui está muito claro e muito em contraste com o caso anterior. Iniciou há mais de 6 meses o quadro. Não pode ser psicótico breve, não pode ser esquizofreniforme, que é entre 1 e 6 meses. Certo? Tá faltando deixar claro que há episódios de humor, certo? Não deixou claro aqui se há um episódio de mania, se há um episódio de depressão. Se não deixou claro, a gente vai supor que não tem. Então não seria nem esquizoafetivo nem bipolar. E a gente tem isolamento social, discurso desorganizado, prejuízo social e acadêmico, certo? Então a gente tem sintomas de perdas, sintomas de diminuição. Isso daqui é muito claramente uma esquizofrenia. Quando eu apliquei a questão, teve aluno que disse assim: mas o tentativa de autoextermínio não seria uma coisa assim da depressão, não seria uma coisa assim da mania? Não. Tentativa de autoextermínio, infelizmente, é muito comum no paciente psicótico grave. Certo? Uma tentativa de suicídio é muito comum. Há um sofrimento. Quando há percepção desse sofrimento, isso realmente pode acontecer, muito comum. Bom? Questão 11. O trecho a seguir contextualiza a questão. Leia-o atentamente. Então vamos ler atentamente. A definição precisa da esquizofrenia, seus sintomas fundamentais e característicos, é um tema de intensas discussões em psicopatologia. Perfeito, perfeito. Existem diversas opiniões, diversas tentativas. Grandes psicopatologistas já se dedicaram ao tema, tá certo?
Há uma brincadeira, um preceptor meu dizia que um mestre dele, quando perguntava assim, o que é esquizofrenia? Aí ele respondia, ele dizia assim, eu não defino nem sob pena de morte. Porque é muito difícil, realmente, você tentar definir esquizofrenia. Você pode terminar caindo em algumas armadilhas ou em algumas definições muito amplas. É muito difícil. Claro que hoje, nas classificações diagnósticas, está lá a definição. Uma classificação diagnóstica muito utilizada nas últimas décadas baseia-se na diferenciação da esquizofrenia predominantemente por sintomas negativos, que seriam os sintomas do tipo 1, ou sintomas positivos, tipo 2. Sobre a classificação diagnóstica, são considerados sintomas positivos, exceto. Então, o que é um sintoma positivo? A ideia de positivo não é um sintoma bom, não é um sintoma que deixa o paciente para cima. A ideia de positivo é um sintoma de algo a mais. Algo que o paciente não tinha e tem a mais. E os sintomas negativos é de perda, certo? O paciente perdeu alguma coisa. Delírio persecutório é a mais. O paciente não tinha essas ideias impossíveis, essas ideias com a convicção absoluta e passou a ter. Agitação psicomotora é a mais. O paciente não estava agitado, está agitado. Embora a agitação psicomotora pode ser entendido como sintoma de desorganização, inclusive. A alucinação auditiva é a mais. O paciente não escutava vozes e passou a escutar vozes. Ilusões auditivas é a mais. O paciente não tinha distorção da percepção auditiva e passou a ter a distorção da percepção auditiva. Afeto empobrecido é a menos. É a perda afetiva. É a menos. Isso daqui é a resposta. Certo? Por enquanto, é isso. A próxima questão a gente resolve no próximo vídeo.